Vamos abrir em Êxodo 27, 20. E começa com o texto dizendo: E tu ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva puro, batido, para iluminação, para acender a lâmpada contínua na tenda da reunião, fora da divisória que está sobre o testemunho. Vamos começar com uma reflexão, porque eu quero hoje falar de algo que é muito interessante, tem a ver conosco, e eu queria que vocês já meditassem. Por que é importante beber um pouco em Purim? Primeira pergunta, por que é importante isso? E isso tem um propósito, isso não é aleatório. Segundo, Purim. Por que Purim? Purim vem de pur, sorte. Por que festa de Purim? Essa sorte jogada foi iniciativa de Amã. Podia ter sido festa de Esther, festa de Mordecai, festa da libertação. Por que Purim? Porque a festa tem nome baseado nessa sorte, entre aspas, nesse tipo de magia feita por Amã para saber o dia que Israel estaria vulnerável. Por que isso? E por que a festa passou a ser chamada Purim? Se vocês meditassem nisso. E por que nós temos que beber um pouco, até que a gente chega numa alteração de consciência? E o que é que nós devemos fazer quando a gente chega nesse ponto? Para entender e para pegar realmente essa configuração de Purim e causar mudanças na nossa vida pessoal. Vamos meditar nisso? Nada é por acaso. Tudo existe um propósito, tudo existe algo que está relacionado. Mas vamos, pouco a pouco, vamos entender primeiro a primeira parte do texto. A palavra tetzaver, se você observa, fala, e ordenarás os filhos de Israel, os sábios, os rabinos dizem que ela tem ela deriva da palavra tsavtá. E tsavtá quer dizer conexão. Então, Moshe, e não só Moshe, mas todos os tzadikim, eles ajudam as pessoas a se conectarem com o Eterno e com a Torá. Mas essa conexão não torna eles intermediários. Isso é muito importante entender. As forças da impureza, elas lutam. E elas lutam para que nós venhamos a perder algo que para elas é muito ruim. Porque se nós alcançarmos uma configuração que eu vou explicar para vocês, as forças da impureza, elas ficam muito limitadas com relação às nossas vidas. E a configuração que nos protege das forças da impureza é uma conexão direta com Kadosh Baruch Hu. Então, se nós observamos toda a história do povo judeu, né, e toda a história da humanidade, você observa que sempre as forças da impureza tentaram introduzir ou outros deuses, ou intermediários, ou uma concepção, isso é mais recente, há 2000 anos atrás, uma concepção do Eterno que é incompatível com a Torá. Ou seja, subdividindo o Eterno ou em 3 pessoas, ou em 3 manifestações, que quebra todo o processo dessa conexão. Com isso, as forças da impureza impedem as pessoas de terem uma conexão direta com Kadosh Baruch Hu. E aí nós observamos, né, os rabinos explicam isso, eles ensinam isso não é algo que nós estamos trazendo aqui, isso é ensinado pelos rabinos, pelos sábios. E, começando com o rabino, recentemente, ele me explicou algo. Ele falou, olha a palavra Israel. Começa com Yud, Shin e Reish. Aleph e Lamed. Agora vamos dividir em 2. Yud
Shin e Reish. E achar, direto, El, com Deus. Ou seja, o povo judeu, ele é um povo que é capacitado para ter uma conexão direta com Kadosh Baruch Hu, sem intermediários. Não tem A, B ou C que precisa estar ali no meio, senão essa história que ninguém vem a Deus senão por mim, não existe isso. Isso não existe. Isso é justamente plantado pelas forças da impureza para nós não termos essa conexão direta. Porque essa conexão direta bloqueia as forças da impureza. Gente, elas lutam entre si. Você fala assim, mas vem cá, por que elas lutam entre si? Porque existe uma certa luz, digamos assim, uma certa luz de existência que é dado para elas viverem. E elas lutam entre elas também, porque é uma quantidade para todos. E aí é cada um por si mesmo. Porque se eles perdem o oxigênio, eles deixam de existir. Entendeu? Então, entre eles, mesmo entre eles, eles lutam. Para cada um pegar mais força para a sobrevivência deles. De nós, ele não tem como se alimentar de nós, se nós temos uma conexão direta com a Kadosh Baruch Hu. Entenderam isso? Esse é o primeiro ponto. E aqui fala também, os rabinos explicam isso, esmagados para iluminar. E é dito, inclusive tem no comentário no Rumash Gutnik, fala sobre isso. Sempre, em todas as gerações, o Eterno levantou líderes do povo judeu para socorrer espiritualmente os judeus, né, esmagados no exílio, despertando eles espiritualmente para voltarem a brilhar e a iluminar. Então, sempre surgiu em todas as gerações pessoas que o Eterno levantou para despertar o povo judeu, né, que estava sendo esmagado, para que eles pudessem brilhar. Baruch Hashem. Então, aqui depois, na Parashá, fala sobre as vestes, fala sobre o altar de incenso, que é colocado depois, é algo que é um serviço muito especial que nós fazemos para Kadosh Baruch Hu, né? Porque o restante, nós temos um benefício, né? O altar de sacrifício tem um benefício para a gente. O altar de incenso é algo para Kadosh Baruch Hu, ele é relatado no final da Parashá. Muito bem, agora vamos para a questão de Purim. E o que é que isso tem a ver conosco? E é muito importante isso, porque Purim está relacionado, e não por acaso, nós tivemos nossa libertação, graças a Deus, né, de toda a visão equivocada do messianismo, graças a Deus nos libertamos, mas nos libertamos justamente na época do Êxodo, né, lendo como o nosso povo saía do Egito, nós nos libertamos nessa mesma época do messianismo. Aí nós chegamos em Purim agora. Purim tem muito a ver com o que aconteceu conosco. Porque muitos de nós buscamos muitas religiões. Quem aqui buscou, além, né, de estar junto conosco hoje, anteriormente buscou várias religiões? Levante a mão. A pergunta segunda é mais importante. Como vocês sobreviveram e não sucumbiram lá? Entendeu? Ou seja, nós nascemos com uma missão de entrar nesses lugares e tirar algo de lá. Porque em todo aquele país existe um centro ali de existência, de luz, que dá vida. E isso vai ficar com o eterno. Mas existem almas que conseguem entrar em estruturas e transformar o mal em bem. E isso é o poder da Techuvá. Então, observe que nossas almas, elas tinham essa capacidade de entrar nesses locais e não sucumbir neles. A gente entrava, se aprofundava e saía. E agora, recentemente, foi a última das nossas saídas agora para realmente viver a verdade de uma maneira plena. Mas vamos ler Esther 3, está na página 759 da Bíblia Hebraica. Esther 3,
1:7. Diz assim: depois dessas coisas, o rei Ahasverosh engrandeceu Amã ben Hamedata, o Agagita, e exaltou-lhe, pois, o trono acima de todos os ministros que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam no portão do palácio real inclinavam-se e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam no portão do palácio real disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo a ele isso, dia após dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, menosprezou em seus olhos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Ahasverosh. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei de Ahasverosh, se lançou por sorte. Mas como ocorreu isso? Isso aí não é só pegar os nomes, jogar e escolher o dia. Não, isso aí foi consultado feiticeiros. E esses magos, esses feiticeiros, esses magos, eles identificaram um dia, segundo os astros, que Israel estaria vulnerável, um dia mau. E que se Israel fosse atacado nesse dia, poderia acontecer de Israel receber um grande prejuízo, de muitos judeus morrerem. Então ele procurou esse dia e fez uma sorte. Agora pare para pensar. Daí vem o nome Purim. Por que o nome Purim? E o que nós devemos fazer hoje à noite na festa? Não é só alegria, só para uma alegria. Existe uma função hoje a festa. O que é que nós devemos fazer? Como nós devemos lidar com isso? Essa alegria que nós vamos ter é maravilhosa, vamos beber um pouco, até que a bebida altera um pouco a consciência, tem que alterar a consciência um pouco a bebida. Mas aí quando ele altera a consciência e você para, você não vai até... E nesse momento, o que é que você deve fazer para causar uma mudança na sua vida? Medite nisso, vamos chegar lá, e tem a ver com a nossa caminhada. Muito bem. Agora para o versículo 13. Enviaram-se cartas por meio dos mensageiros de todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços, até velho, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês. Será que era uma sexta-feira 13? Ou talvez a sexta-feira 13 veio disso aqui. Dia 13. Como a sexta-feira 13, um dia ruim. Um dia propício para o mal, ruim para as pessoas boas que buscam Kadosh Baruch Hu. Numa sexta-feira 13 estava marcada a destruição do povo judeu. Não estou dizendo que seja uma sexta-feira, tem gente até pesquisando isso. Mas o sentido era esse. Era um dia sinistro. E isso ocorre na nossa vida? Por exemplo, hoje, será que existem configurações que são sinistras, são complicadas? Ou seja, há um mês atrás, nós estávamos dentro de um aquelepá e a gente sentia que alguma coisa estava errado, mas não sabíamos como sair dela. É verdade ou não é? Aí saímos. Como é que a gente está agora? Destituído de força? Não, com mais força.
Mas o que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco? O que esse processo faz na nossa vida? Vocês vão pensando aí e eu vou continuar, ok? Então, voltando para sexta-feira 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas mantinham a ordem do decreto para que se proclamasse a lei em cada província, de forma clara, e todos os povos, para que se preparassem para esse dia. Os mensageiros, pela ordem do rei, partiram apressadamente, e a lei foi proclamada na capital de Shushan. E o rei e Amã se sentaram a beber, mas a cidade de Shushan estava perplexa. E aí acontece essa mudança, ou seja, o dia para o mal, e por isso vem o nome Purim, de Pur, ele se transforma um dia bom. Ou seja, há uma transformação do mal para o bem, e aquele dia de configuração ruim torna-se um dia bom, um dia que vai trazer muita força para o povo judeu. É como se chegasse lá na estrutura do mal e pegasse a fonte da existência dele e tirasse. E quando tira essa fonte é dada pelo Eterno, ela dá mais força para você e o mal, ele desmorona. E por isso agora nós estamos mais fortes. Porque nós saímos daquele par e nós estamos lá dentro daquele par, nós saímos, pegamos esse oxigênio, aquele par desmoronou nas nossas vidas, graças a Deus, mas nós nos sentimos mais fortes. Eu fico impressionado e nós temos que ter paciência. A reação de algumas pessoas é impressionante. Uma raiva, uma coisa assim, anormal. Mas isso parece anormal, mas não é normal. Que é uma crença, entendeu? E mexe com a emoção das pessoas, mexe com todo um plano de vida baseado numa crença. E se você fala isso não é verdadeiro, não, desmorona tudo. Mas não para os buscadores da verdade. Porque quem está buscando a verdade não desmorona nada. A gente não está fazendo isso não é uma coisa que aconteceu um mês. Há 3 anos atrás, nós estávamos tirando o NT. Há 18 anos começamos essa jornada, não começou ontem. E há 18 anos nós fomos tirando passo a passo, fomos tirando algumas coisas, até que tiramos tudo. Tinha que ser dessa forma? Me fale de outro grupo do tamanho do nosso que conseguiu sair. Me fale. Tem grupos menores que saíram, são exceções, conseguiram, tem grupos que conseguiram. Mas são pequenos, poucos grupos conseguiram sair. Porque isso é um nó cego. Isso é uma armadilha difícil de sair. Porque tem muita mistura do bem e do mal. E engana muitas pessoas. Então o bem e o mal está misturado nessa queripá. E quem entrou nela, quem nunca entrou, olha e fala, isso aí não tem nada. Mas quem entrou nela, para sair, precisa de algo que nós colocamos em prática. O serviço divino. O serviço divino, diariamente, as brachot. E muitos sábios dizem que até as brachot de alimentação é comparado com aquele que cumpre todas as mitzvot, porque ela enche a gente de fé e enche a gente de luz. Isso nos ajudou. E o estudo da Torá. E dos sábios do povo judeu. No 9 agora, 1 a 5, diz assim: no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, na famosa sexta-feira 13, saiu daquela configuração de trevas, e através dos atos de Esther, através dos atos de Mordecai, e através da oração de todo o povo judeu, aquele dia que era para o mal virou um dia para o bem. Você está hoje em Purim, tomando a sua bebida, alterou sua consciência. Quando houver a alteração,
Aí você tem que aproveitar esse momento, controlar você, e através de uma, digamos assim, uma configuração muito parecida com Purim, você pode olhar para a sua vida as coisas que têm uma má configuração. E você vai saber, pela direção divina, como fazer essa mudança, compreendeu? Como você mudar a chave disso e transformar essas coisas em coisas boas. Então, na verdade, Purim é tão importante que ela está correlacionada, por incrível que pareça, com Yom Kippur. E isso ocorre porque é uma oportunidade, como Yom Kippur, de você fazer uma modificação muito profunda na sua vida. Estão captando, gente? Muito bem. Quando chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei, de Ahasverosh, ajuntaram-se para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o temor que inspirava caiu sobre todos aqueles povos, todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os capitães do rei, elevavam os judeus, porque abateu-se sobre ele o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois o homem Mordecai ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Inclusive, aqui fala até dos 10 filhos de Amã, e enfim, morreram todo mundo. Então, houve uma mudança de configuração. E essa mesma força é o que nós chamamos da força da Techuvá, da luz da Techuvá. Que a luz da Techuvá, ela tem um poder de transformar uma coisa ruim numa coisa boa. De você sair de uma configuração negativa, de uma configuração que prendia você. Mas quando você sai dessa configuração, você pega do oxigênio que está lá no núcleo, você sai forte, e você deixa essa configuração mais fraca. Gente, eu fiquei impressionado. Não só a Beit El-Shama, mas a quantidade de pessoas que através desse vídeo acordaram é algo impressionante, ou não? A gente viu na internet quantas pessoas se libertaram dessa Queripá. Elas acordaram. De uma maneira simples. Não foi da noite para o dia, elas estavam buscando a verdade. Mas faltava algo que causou essa transformação. Baruch Hashem. Agora, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o Shabat. E eu não vou entrar profundamente, mas eu quero começar, e nós vamos fazer tudo com relação a todas as brachot. Antes da gente entrar na halachá propriamente dita, nós vamos entender um pouco o lado espiritual, que é uma coisa que o Rabino falou para mim, não é um monte de regras que você vai colocar na sua vida. São princípios. E princípios espirituais muito profundos. E quando a gente entende isso, a gente não considera que aquilo é uma picuinha, entendeu? Que aquilo é um exagero. Não, não. A gente entende o que está por trás daquilo. Então a gente entende que aquilo não é um exagero. Quando um pai tem uma criança pequena em casa, por exemplo, um exemplo simples, e a criança sai engateando e tem tomadas muito baixas, e um pai coloca um protetor nas tomadas, é um exagero isso? Não é um exagero. Porque ela pode colocar o dedo ali. Você mora numa varanda, tem filhos pequenos, tem uma varanda, e dá para a criança subir e cair do 10º andar. E você bota uma rede, é um exagero isso? Não é um exagero. Há um risco de morte. Então, quando nós entendermos o princípio, aí você fala, agora eu entendo, porque eu tenho que fazer isso, entendeu?
Não é só um monte de regras. Senão fica uma coisa até chata, né? Agora vou ter que colocar um monte de regras na minha vida. Não, não é isso. Existe um motivo. Eu não vou entrar em tudo, mas eu quero trazer algo para vocês hoje, que eu aprendi lá com o Rabino, e eu quero trazer isso para vocês. Muito bem. Primeiro, o Shabat não é um mero descanso físico. Não é um dia de férias. Se fosse assim, não precisa ser no sábado, podia ser na segunda, terça, quarta, quinta. Eu vou tirar quarta-feira livre. Então, o Shabat não é um dia de férias, não é um simples descanso. Os sábios dizem que tem 39 trabalhos utilizados quando foi feito o templo e o Mishkan. E esses trabalhos, o que tem de especial neles? Quem poderia falar para mim com uma frase? O que tem de especial neles, nesses 39 trabalhos? Exatamente. Eles envolvem trabalhos que ocorreram na criação. Ou seja, são 39 forças que, durante a semana, elas continuam ativas, porque o mundo continua sendo recriado, e elas estão ativas até hoje, e foram usadas na criação, estão relacionadas com o templo e o Mishkan. E no Shabat, para que nós venhamos a captar uma luz. Qual luz? Qual é a luz que está disponível no Shabat? Sim, toda a luz é do Criador, mas qual é a luz? Qual é a luz que está disponível no Shabat? Qual é a luz? Existe uma luz que está disponível no Shabat. Se nós pararmos essas 39 forças, se nós não ativarmos nenhuma dessas 39 forças, nós captamos essa luz. Qual é essa luz? A luz do primeiro dia da criação, que é uma luz extremamente poderosa, muito forte. Então, observe, o Shabat tem duas funções. Uma é eu parar 39 atividades específicas que ativam 39 forças relacionadas com a criação. Quando eu desativo essas 39 forças, então está disponível para mim uma luz que foi manifestada no primeiro dia da criação. Então, eu posso fazer uma série de coisas que você consideraria até que seria um esforço maior do que uma dessas 39 coisas. Por isso que o Shabat não pode ser considerado só um descanso. Mas o cessar 39 forças que estão relacionadas à criação. E por que o templo e o Mishkan? Porque o templo e o Mishkan é como uma maquete de toda a criação. Entenderam isso? Aí a gente começa a captar que existe algo muito profundo por trás de tudo isso. Então, talvez um ato que faz muito mais esforço, é muito mais esforço você sair andando até esse negócio do que desligar uma luz. Mas ligar o interruptor altera com essas 39 forças e andar não altera. Então, não é uma questão de esforço, não é uma questão de descanso, de comodidade, é uma questão espiritual. Estão captando? E é um sinal de Kadosh, é um dos sinais de Kadosh Baruch Hu com o povo judeu. Durante a semana tem 2 sinais que ficam vivos para o povo judeu. Quais são os 2 sinais? A Brit e o Tefilim. Só que no Shabat, a gente não usa o Tefilim, porque o Shabat ele tem que chegar como o segundo sinal. A Brit continua, o Tefilim sai, o Shabat chega e é um sinal. Então, a gente começa a entender que por trás de algumas coisas, tem algo muito espiritual e profundo. E é esse, o que o Rabino me explicou, não explicar assim, explicar a halachá, mas o que está por trás também. Entendeu? Porque aí você fala, puxa, isso é importante.
Então, o simples ato de ligar o interruptor vai afetar com essas forças e vai me impedir de receber essa luz. Então, faz mais sentido e não é só uma picuinha, não é só uma coisa que, né, um exagero. Não tem nada a ver com exagero. Tem a ver com algo extremamente espiritual. Agora vamos abrir em Shemot 31, 16 a 17. É óbvio, gente, e é muito importante entender isso, que na medida que nós vamos compreendendo esses princípios, e nós vamos, claro, vamos fazendo as mudanças, eu fui orientado a fazê-las de maneira gradativa e não abrupta, e na medida que nós fazemos essas mudanças e nós vamos adequando, e na medida que as pessoas vão, aqueles que optam, querem fazer a conversão, porque, como eu falei no começo, a pessoa pode optar por um padrão Bnei Noach, e isso é uma opção, né? Mas, digamos, as pessoas que querem fazer a conversão e que estudaram, que vão passar pelo Beidim, essas pessoas, claro, vão ter uma configuração um pouquinho diferente, porque é necessário realmente cessar essas 39 forças durante o Shabat. O Bnei Noach, ele não precisa cessar as 39. É até aconselhável que ele não faça isso plenamente. Depois nós vamos entender isso mais profundamente. Então, isso vai trazer uma configuração, de uma certa forma, muito boa, porque, né, vai ter um lugar para aquele que quer se converter e vai ter um lugar para aquele que quer ser um Bnei Noach. O rabino que está nos ajudando, não só ele, mas aqueles que ele está conversando, e eles vão nos ajudar em todo esse processo ativamente. Né? Ele vai participar desse processo junto conosco, e mais na frente, Bezrat Hashem, no progresso, nós teremos alguém que vai estar conosco por um tempo, ajudando algumas tradições. Isso é muito bom também. Mas tudo vai acontecer de maneira gradativa, e com sabedoria e com muita tranquilidade, sem muito precipitação, tudo no tempo certo. Mas, Baruch Hashem, nós vamos passo a passo adequando a comunidade. Muito bem. Agora nós vamos ler Êxodo 31, 16 e 17, que diz o seguinte: E os filhos de Israel guardarão o Shabat, para fazer do Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. Ele é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, de que 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, mas no 7º dia folgou e descansou. Ou seja, nos 6 dias ele usou essas forças para fazer os céus e a terra. E é um sinal entre o Eterno e o povo judeu. Então observe que é algo relacionado diretamente ao povo judeu. Muito bem. Agora, 20, Êxodo 20, o versículo 8. Lembra-te do dia do Shabat, para santificar os 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Eterno teu Deus, no qual tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal, o teu prosélito, que estiver em teus portões, não farão nenhuma obra, porque o Eterno fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles em 6 dias, mais uma vez, e repousou no 7º dia, e por isso o Eterno abençoou o dia do Shabat e o santificou. Então, as 39 forças estavam ativas nesses 6 dias, mas no 7º dia elas cessaram. Então, quando a gente cessa essas 39 forças, o que acontece conosco? Imediatamente nós nos conectamos com o Eterno. E aí vem para nós uma luz que não existe em qualquer outro lugar. Mas, o que é que nós fazemos na sexta-feira? Nós pegamos uma dose dupla de alimento físico para que no Shabat a gente não tenha que fazer essas atividades. Aí você fala, e o que é que o Shabat devolve? O
Shabat devolve a força para toda a semana. Embora o Shabat, ele nos prepara para o mundo vindouro, ele nos presenteia abençoando a nossa próxima semana. Então é um dia onde nós recebemos também forças para que a nossa semana seja abençoada. Baruch Hashem. É isso. Para a gente terminar, só reforçando isso, essa última parte, né, preparando a comida na sexta, uma preparação, também significa a preparação nesse mundo para o mundo vindouro, que o Shabat também representa o mundo vindouro. Muito bem, gente. É isso, a Parashá, e todo o processo ele vai ocorrer dessa forma. Nós vamos entender o princípio e nós vamos aplicar. Já estamos aplicando, na semana que vem já estamos fazendo algumas modificações. Cada semana fazemos uma modificação. Cada semana uma. Mas aí entendendo o porquê dessas coisas.